Falei que ela ia vir, doutora Isabel Martinez. A gente vai falar sobre... calvície. É alopécia que fala? Ah, então eu falei certo. Prazer em recebê-la. Eu tô com essa dúvida desde ontem, quando eu gravei a chamada. Eu falei, é alopécia? É. Tá linda, hein? Obrigada. Nossa, obrigada. Maravilhosa. Obrigada Como sempre, né? Obrigada pelo carinho. Alopécia é calvície feminina. Feminina. Masculina não chama alopécia? Se chama também, mas a gente chama mais de calvície porque as pessoas conhecem mais pela calvície. Ah, tá. Mas é a alopécia padrão feminino e a alopécia padrão masculino. Tá. Eu tenho sentido, e outras amigas minhas que regulam de idade comigo também já comentaram, que o cabelo vai ficando mais, eu não sei se é mais ralo, mais fraco ou mais tudo junto, mas o cabelo muda muito, hein? Muda, dependendo da idade, dependendo do que está acontecendo com os seus hormônios. Se você entra ou não na menopausa, tudo vai mudando. A idade já muda, né? Exato. Porque todo mundo fala da pele, a gente cuida da pele e tal, do cabelo ninguém avisa a gente que vai mudar. Não, eles esquecem de falar isso. Por exemplo, que a menopausa começa a cair, tem algumas alterações porque eu estou sem estrogênio. Então acontece. Mas a calvície é muito comum, só que as pessoas só prestam muito mais atenção, né? Na realidade prestam mais atenção na calvície masculina. Exato. E não na feminina. E aí eu acho muito interessante, porque assim, as suas amigas comentam, mas as pessoas não falam e não prestam atenção quando mais jovem às vezes. Isso mesmo. E quando vai chegando a idade, a pessoa fala assim, ah, isso é da idade, deixa pra lá. E também não trata. E às vezes você tem uma calvície que pode ser tratada para diminuir a progressão dela, como ela estaria. Você entendeu? Entendi. E as pessoas perdem o tempo de tratar. Mas vai você deixando... falou que ninguém fala, mas a doutora Isabel fala e a gente vai falar. Vamos lá. Isso é uma foto de uma mulher real? Real, tá? Então, nós trouxemos duas fotos, tá? Do que as pessoas, assim, o que é? Uma calvície, tá? É uma rarefação na parte superior e algumas mulheres também comentam que está começando a ficar com algumas entradas. Sim. Tá? Mesmo jovens. E aí, hoje, o que que eu fiz? Como a calvície, né, a alopécia androgenética, padrão feminino nas mulheres, independente da idade, porque acontece, ela pode começar a apresentar a partir dos 18 anos, 17. Olha, doutora Isabel. Tem pessoas, tem meninas, né, mulheres, né, com 18, 17 anos, adolescentes, vamos falar assim, que já começa a apresentar. E algumas têm até mais grave do que essa. Já tem uma rarefação mais importante. Que coisa. O que é comum, você vê depois dos 40, 50 anos, antigamente era mais comum. Hoje você já vê o pessoal muito mais novo. E aí o que eu trouxe, Rê? Uma coisa, assim, eu trouxe uma dica fácil para as pessoas em casa começarem a prestar atenção. Na mesa? Vamos. Vamos ver, ótimo. Eu te ajudo desse lado ou do outro? Ajuda, Rê. Ó, eu vou deixar você até apertar aqui para você me ajudar. Oba, tá. Olha, só para falar para vocês em casa, porque assim, as pessoas ficam assim, ah, mas por que meu cabelo, por que acontece isso? Sim. Para você entender, o cabelo tem fases de crescimento, tá? E é nesta fase de crescimento que a alopecia androgenética vai alterar. E aí eu trouxe esse bonequinho só para mostrar as fases de crescimento, tá? Então o que que acontece? Esse aqui é uma fase de crescimento que ele está em telógeno, tá? Então assim, o que que é telógeno? É um cabelinho naquela fase quietinho, por isso que ele já tá com o cabelinho, já deixei ele aí. Ele fica aí quietinho, tá? Esse aqui, ele vai estar na fase que a maioria do nosso cabelo está. Que a gente não vê. Que a gente não vê. Olha só. Pode apertar aqui pra mim, pode, eu trouxe pra brincar, mas pode empurrar, empurra pra baixo. Jesus. Vai crescer, fase anágena, que é a fase do crescimento do seu cabelo. E a fase anágena, que está crescendo o cabelo, 90% do nosso cabelo estaria nesta fase anágena. E aonde é e como acontece a calvície? Resumidamente, nesta fase anágena que você fez o cabelo crescer, ele teoricamente demoraria anos, tá? Porque a fase anágena demora de 2 a 5 anos. Bastante. Tá? O que que acontece? A alteração na calvície, nós estamos falando da calvície, que é a alopecia androgenética, homem e mulher, acontece aqui. Então, ele vai começando a diminuir o tempo de crescimento. Por exemplo, você ficou empurrando bastante tempo para ele ficar grandão, não foi? Foi. Imagina que é o tempo, ficou anos empurrando o cabelinho, ficou grandão. Agora, a calvície vai agindo nesta fase. E aí, quando você diminui o tempo que ele deveria estar crescendo e se nutrindo, ele vai nascendo mais... Eu até fiquei ali brincando de massinha. Olha a diferença. Ralinho. Exatamente é assim isso. mesmo que a gente sente. Ó, se eu tivesse uma fase de crescimento normal, com tudo normal, eu teria um cabelo bem grosso. Tá. Com os anos, né, e eu não tratando, ele vai ficando ralinho.
Aí o que acontece? Ele cresce, mas pequenininho. Exatamente. Parece cabelo de nenê. Exatamente. E vai ficando fininho, 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 até não crescer mais. Tá. Não tem força. Não tem força, e isso é uma alteração que acontece por diversas coisas, mas principalmente eu tenho genética e tenho uma questão hormonal. Tá. Então ele vai tendo uma alteração que vai afinando esse cabelo para nascer fininho, só que aí vai também diminuindo o número de folículos, né? Diminuindo o número de cabelinhos que vai nascendo. Sim. E aí o que a pessoa vê? Exatamente o que você estava comentando. Nossa, eu tô achando que tá mais ralo, mais fino. E olha, aí eu trouxe as dicas para você de casa. Porque o que eu quis fazer hoje? Eu acho que é mais importante as pessoas saberem identificar, chamar a atenção e não achar que é normal, tá? Porque é muito complexo a alopecia androgenética. Ela tem o fator genético, tem fator hormonal, né? Só que ela também pode ser piorada por outros fatores. Então hoje, para você de casa, eu trouxe assim as dicas para você visualizar, tanto na sua filha como na sua neta. Você mesma. Você mesma, muito bem, você mesma, no seu marido, porque tem como você tratar, tá? Aí, Rê, eu trouxe... A gente sempre ouve que não tem tratamento. Exatamente isso. Não isso. tem tratamento e tal. Exatamente isso. Aí eu trouxe isso aqui, ó. Só a bonequinha para mostrar o que você estava falando, olha. Sim. Vai ficando mais ralinho, né? Aí o que você em casa vai fazendo? Olha que interessante. Muita gente vai se identificar com isso. Sabe que eu comecei a usar o meu cabelo de lado para disfarçar? Você entendeu? Entendi. Você pode começar a observar na rua, às vezes, as pessoas começam a usar o cabelo de ladinho. E aí, como você vive, né? E não se olha, eu falo que na maioria das vezes a gente faz. É mesmo. Né? O que acontece? Ela não vai tratar, porque ela acha que é comum, ela não se preocupa, tá caindo, mas ela tem outras prioridades e não vai ao médico. E isso tem que tratar, porque cada vez mais ela vai vendo mais ralinho. Só vai aumentar. Só vai aumentar. Ou a falha, né? A falha, tá? E isso pode ser tanto aqui como na cabeça inteira. Tá. Só que se vai ficando ralinho e morre o bulbo, morre aquela sementinha, não nasce mais. Aí fica irreversível. Fica irreversível. Ah, entendi. E aí eu trouxe uma brincadeira, tá? É uma brincadeira, mas que é uma coisa séria, de dicas que você pode identificar. Tá. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que você tinha um cabelo normal, uma risca normal que não te incomodava. A referência é a risca. A referência vamos colocar na risca, tá? Então vamos lá, uma risca normal, você ia pra praia, normalmente ficava lá ótima, maravilhosa e nada acontecia. Um belo dia você foi à praia e começou a ficar com couro cabeludo vermelho. Ah, queimado do sol. Isso mesmo. Então, por que o cabelo faz o quê? Protege. Ele é um protetor do couro cabeludo. Então, por que eu queimei meu couro cabeludo? Porque meu cabelo diminuiu. Então, isso é um sinal de alerta, tá? Aí, vamos para um outro sinal de alerta. Eu sempre amarrava o cabelinho, minhas liguinhas, fazia 2 voltas no máximo. Então, eu tinha um rabo de cavalo bem grosso. Aí nós vamos botar nosso rabo de cavalo bem grosso. Com o tempo, eu estou observando que, nossa, que engraçado. Hoje eu tive que dar 4 voltinhas na mesma liguinha. Quer dizer, diminuiu, não é mesmo? Exatamente isso. Não é impressão, diminuiu não é de impressão. fato. Só que como às vezes a risca não chama tanta atenção, porque a doença é aquela coisa bem insidiosa, ela é bem devagar. Tá. Você entendeu? Não é como a queda capilar. Por exemplo, quando você está com queda, você já se assusta um pouco. Ela pode piorar. Hoje eu estou dando foco na calvície mesmo, que é prolongada, que é devagarzinho. Aí a sua memória anterior, ela é muito falha. Então você fala, eu sempre tive o cabelo fininho. E aí você pega fotos anteriores, que eu também vou dar essa dica para vocês, pega fotos anteriores de cada 10 anos, 5, e dá uma olhadinha no seu volume capilar, vê a sua entrada. Você vai ver que não tinha. E aí, olha aqui, tá? Você tá com o cabelo mais ralinho. Olha. Não chamou atenção a região superior, mas... O volume diminuiu. Exatamente. Tá. Então, o que está acontecendo nesse cabelo? Outra coisa que acontece, que eu até brinquei na boneca, é isso, ó. Você começa a botar o cabelinho de lado, tá? Para poder disfarçar essa parte superior. E uma outra coisa também que as pessoas observam é o quê? Eu comecei a ter entradas. Essas entradas podem ser por calvície ou, por exemplo, porque eu tive um eflúvio, que é uma queda, só significa isso, tá? E olha que interessante, eu brinquei com esse cabelinho aqui, né? Foi. Dessa fasezinha.
Essa fase, eu já sei que vocês foram no médico, ele falou assim, você está em eflúvio telógeno, entendeu? Não, a gente não entende nada, eflúvio telógeno. Não, é uns nomes que eu falo assim, que quem fez, pelo amor de Deus. O que é eflúvio telógeno? Pois é, você tá caindo o cabelinho nesta fase aqui, ó. Aí ele vai dando entradinhas, entendeu? Ah, tá. Então, essa queda que normalmente cairia, só que em vez dele cair, ele demora mais ou menos uns 3 meses. É o cabelinho que assim, cresceu, aí ele vai pro stand-by. Sabe aquela coisa assim, estou no stand-by, sabe? A balada do stand-by, né? Você vai lá, estou no stand-by. Só que se você tiver alguma alteração, existem diversas, um dia a gente pode conversar sobre isso, o cabelo antecipa a queda dele, aí começa a cair muito. E aí você observa. Uma das causas tem, por exemplo, cirurgias, etc. Um dia a gente fala sobre isso, entendeu? Acontece na calvície, acontece de cair de vez em quando. Sim, acontece. Mas o primordial que eu queria chamar a atenção, porque eu sei que toda queda de cabelo, todo mundo presta atenção, é realmente o afinar. Porque você acha que é normal, porque você não vai lembrar de como era o seu cabelo. Tá. Então, as entradinhas também, prestem bastante atenção nas suas entradas. E por final, eu vou mostrar uma coisa. Pente a escova, né? Exatamente isso. Isso é ótimo, doutora Isabel. Porque as pessoas não olham, Rê, sabe? Elas assim... Tá sempre correndo. É isso mesmo. Não é verdade? E vai fazer e vai embora, nem olha a escova. Então, outra dica que eu deixo é assim, se a pessoa acha que tá ficando estranho o cabelo ou alguma coisa, faz assim, pega um paninho branco, eu tenho um. Eu pego um paninho branco, coloca em cima da sua pia, vai lá, penteia ali, fica normal. Daí você consegue contabilizar até, você vai ficar mais tranquila, entendeu? Porque às vezes você vai pentear e você não sabe se aquele cabelo você esqueceu, será que eu tirei? Põe branco para visualizar. Para visualizar, e daí você vai ter a noção se realmente está caindo, se não. Mas, doutora Isabel, e a minha calvície? A minha calvície, você sempre observa esses fatores, tá? Se tá ficando mais ralinho, se queimou o couro cabeludo, se você tá vendo entradas, se você vê que agora você já não consegue cobrir mais, isso é o mais importante. Tá. E, para que vocês fixem bastante, a calvície nós temos fatores genéticos, todo mundo fala, aí fala assim, genética, não vou tratar. Mas tem tratamento, né? Exatamente isso. Tá. Então, eu tenho algumas vezes alterações hormonais que pioram a minha situação de base. E aí eu fui a brincar com a exposição à temperatura, que é o meu solzinho aqui, que você vê o couro cabeludo queimando, entendeu? É só pra pessoa lembrar, poxa, fui pra praia, queimou o couro cabeludo, opa, ele não queimava? Tá. Exatamente isso. São coisas para as pessoas chamarem a atenção de como é. Tá. E hoje em dia, existem vários métodos de diagnóstico, tá? E assim, um detalhe também que as pessoas estão assistindo assim, eu tenho 60 anos, já tá ralinho. Normal, não vou fazer nada. Ainda dá pra fazer, né? Obrigada, Dá pra fazer. Obrigada. Eu tenho uma amiga minha que tá fazendo, jornalista. Obrigada. Tá fazendo o tratamento, resultado maravilhoso. Obrigada, é isso mesmo. E é isso que eu queria chamar a atenção. Porque se você andar na rua prestando atenção, cada vez mais mulheres estão com uma rarefação na parte superior do cabelo, ou às vezes a rarefação é difusa. O que é rarefação? Ficando ralinho, sabe? Às vezes é difuso, quer dizer, em todo o cabelinho vai ficando ralinho e você não observa. Porque as pessoas acham também que a calvície, tá? Que a alopécia, que a calvície, só dá aqui. E não, gente. Na cabeça toda. Ela pode dar, ela é mais difícil, mas existe a calvície, né? A alopécia no padrão difuso, que é na cabeça toda. E aí você vai vendo diminuir. Tá. Então isso é muito importante. Vamos falar agora sobre o diagnóstico com a doutora Isabel, sobre alopécia androgenética. Calvície, boa. Então, isso aqui, para as pessoas de casa, é só para saber que existe, tá? Porque isso é muito específico. Então, assim, tem o exame clínico, o seu médico vai examinar aquela região, existe biópsia quando necessário, quando é importante ou não, isso o médico vai definir. Existe o teste genético, que é isso que eu trouxe de novidade, porque eu sei que as pessoas quase não veem sobre isso. O teste genético é bem tranquilo de fazer. Ajuda aí? Rê. O que é isso? É um teste que vem sendo desenvolvido, tá? É um teste genético, em que, olha como é simples de fazer. Isso aí, pronto. Aqui, esse teste genético, ele avalia a possibilidade, tá? Existe, lógico, que todo teste genético tem aquele parâmetro de percentual positivo ou não, tá? Então, assim, o teste genético você faz o quê? Saliva aqui, coloca dentro desse frasquinho, você vai abrir esse frasquinho,
fecha, isso é coletado ou em laboratório ou na clínica, tá? Na clínica do seu médico, foi, pronto. Guardou, mandou, 21 dias tem análise genética. Até se você tem ou não sensibilidade a finasterida, se você pode ter ou não, mas com um perfil, existe o perfil. Entendi. E entendeu? pela saliva? Sim, pela saliva, tá? E pronto. E aí tem a tricoscopia, que é o exame que a gente analisa o tamanho dos fios. Comum, né? É o mais comum. Esse é o mais comum. Tá? Tá. E comentamos um pouquinho de tratamento rapidamente, porque vai depender de cada paciente, tá. Ok? Então, o tratamento, eu botei minha própria foto ali, sabe? Porque eu faço esse tipo de tratamento. Então, assim, o seu médico pode passar para você remédios, via oral, tópico, tá? Tem que ver a causa, o problema e trabalhar um todo, porque nós somos um todo, tá? Não é só uma frente de tratamento, exatamente são várias. Isso, tá? E pode fazer alguns tratamentos na própria clínica que você for no seu médico. Tá. Vai depender do que você tem e do porquê piora. Tá. O que eu chamo muito atenção, Rê, assim, as pessoas, primeiro, sempre lembrem dessas dicas que eu dei para você identificar. E segundo, eu sempre falo isso para as pessoas, Deus nos fez único, a sua digital é única, você não tem uma outra digital igual. Então, comecem a cuidar de vocês mesmos como únicos. O que é para o seu colega, ou o que é para sua amiga, é da sua amiga. Porque você pode ter calvície, mas pode ter outros fatores que estejam piorando a calvície. E aí você, vamos usar isso aqui da minha amiga e acha que é igual e não consegue identificar os outros problemas. Tá. Então eu gostaria muito que as pessoas começassem a pensar nisso. Eu sou único. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, à medida do possível, né? Porque a avaliação pessoal, pelo que eu estou entendendo, é fundamental, fundamental, né? Tá? A Aline pergunta, minha mãe perdeu muito cabelo na menopausa. Eu corro o mesmo risco, já que tenho pouco cabelo? Muito interessante, Aline. Obrigada. Olha só, a minha mãe perdeu muito cabelo na menopausa. A menopausa, tá? Quando o paciente entra em menopausa, até na parte do climatério, ela tem alterações dos estrógenos e outros hormônios. E o estrógeno se relata que ele é um fator, às vezes, até protetor. Então, na menopausa, você pode ter uma perda de cabelo, sim. Tá. Mas tem que dar para tratar, tá? Então, a sua mãe também dá para tratar. E, Aline, se você tem pouco cabelo, visualize se esse pouco cabelo sempre foi assim, tá? Ou se você agora que observou que tem pouco cabelo. Tá. Porque a nossa memória às vezes é falha. Perfeito. Mais uma pergunta. Maria Cecília, ter ovário policístico faz aumentar a probabilidade de ter calvície? A minha dermatologista disse que a pílula que tomo desde os 15 anos ajudou a retardar a queda. Muito interessante. Maria, obrigada. É o seguinte, o que a sua dermatologista tentou explicar para você assim, alguns pacientes, que eu falei que nós somos únicos, tá? Pode ter a genética para calvície, que é fazer o cabelo ir ficando fininho, fininho, fininho. Então, você pode ter essa genética, pode às vezes apresentar até cedo. E como você teve ovário policístico, por que sabiamente, com muito carinho, ela pediu para que você tomasse, que retardou realmente? Porque o ovário policístico, ele produz alguns hormônios, tá? Que vão piorar a sua queda. Tá. A mesma coisa como a hiperinsulinemia. O paciente às vezes não chega a ter diabetes, tem hiperinsulinemia, aumento da insulina, que vem às vezes antes. O que acontece? Você tem que tratar a hiperinsulinemia, porque também piora. Tá. Então, realmente, ajudou, continue tratando, perfeito. Tá. Vai ter live hoje? Vai, Rê, porque nós tivemos várias perguntas. Tá. Então, assim, nós vamos fazer uma live, vou tentar responder quase todas, eu já li algumas, para que ninguém fique sem a sua resposta. Vou tentar. A live vai ser no Instagram ou no Face do Mulheres? A gente vai tentar colocar nos dois, mas a priori vai ser no Face, tá? A hora que acabar o programa. A hora que acabar o programa. Então pronto, você já tem um encontro com a doutora Isabel Martinez, que é médica. Depois que acabar o programa, live, porque ela vai esclarecer todas as dúvidas que ela conseguir, que eu tenho certeza do jeito que é esforçada, serão todas as dúvidas. O site da doutora Isabel é clinicamartinez.com.br, Martinez com Z. O Instagram da doutora Isabel é @clinicamartinez, igualmente com Z. E no Facebook, ao contrário, @martinezclínica. No seu Face não vai ter a live? Vai ser no Sono do Mulheres? Vai ser no do Mulheres. A gente até vai tentar colocar no Face, se tiver mais um celular. Mas o primordial é que as pessoas que, assim, entram, veem o programa, estejam conectados com mulheres, com você, veja que assim, porque eu vi uma pessoa falando assim, a gente não responde, é responder todo mundo da melhor forma possível, porque somos únicos. Exato. Muito obrigada pelo carinho com que você prepara as pautas, Isabel, de verdade. Obrigada. Maravilhosa, Imagina. viu? Se quiser ficar aí, vai ter música. Tá bom. Música boa.